Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para vocês chegarem aqui já comentando, curtindo, compartilhando, engajando o nosso conteúdo. Se vocês puderem também, deixem a contribuição aqui pelo Pix, que vai aparecer na tela, tornem-se membros do canal, vamos fortalecer esse espaço de encontro e reflexão. Hoje eu tenho a alegria, a honra de receber o deputado estadual pelo PSOL de São Paulo, Guilherme Cortez. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, meu amor. Muito feliz é um com a tua prazer estar presença com aqui, você. viu? E conversando com todo mundo que acompanha o CultivaCast. Muito obrigado de coração. Ah, imagina, eu que agradeço. Guilherme, eu quero começar falando contigo, assim, o teu mandato é um mandato que tem uma característica muito combativa, né? E sempre se fala nessa questão, assim, é possível aliar uma combatividade no legislativo com acordos na política, com avanços das pautas? Como é esse processo dentro de um legislativo onde a esquerda é sempre minoria? Olha, Mafê, eu tento endurecer sem perder a ternura, né? Porque eu sou uma pessoa simpática, eu gosto de tratar todo mundo bem, desde que a pessoa me trate com respeito também. É uma característica minha. E a gente leva isso pra política. A questão é que a gente tem muita coisa pra combater. Se a gente faz um mandato combativo é porque existem muitas questões que precisam ser combatidas, né? Aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico do país, você tem uma situação de uma desigualdade absurda. Você tem um governo que, na contramão de valorizar serviços públicos, distribuir renda, garantir mais direitos pra população, tá retirando muita coisa, tá privatizando em série serviços públicos. Então tem muita coisa pra gente lutar e combater. A gente tem uma conjuntura, não só em São Paulo, mas em boa parte do país, que ela é desfavorável para a esquerda, nas casas legislativas, né? A grande maioria das assembleias, do Congresso, das câmaras municipais, você tem maiorias conservadoras, para não dizer reacionárias, porque conservador é um eufemismo que a gente dá, que esse povo não é conservador tá há muito tempo. Conservador que quer conservar as coisas, eles querem retroceder para um outro período. Isso cria uma dificuldade, claro, para você avançar com as nossas pautas. Muitas vezes nós que fazemos mandatos de oposição, a gente acaba ficando num papel de conter danos, de tentar impedir retrocesso. Eu acho isso muito ruim, porque a gente fica só numa defensiva, só resistindo. Já faz quantos anos que a gente não para de resistir? E as pessoas, elas se cansam, elas não se motivam a lutar, a votar, a imaginar só pela contenção de danos, só pela resistência. As pessoas precisam de alguma coisa pela qual elas possam acreditar que vale a pena lutar. Então eu tenho insistido muito nisso, que nós, do campo progressista, numa condição muito difícil, é claro, se a gente está numa conjuntura defensiva difícil, a gente tem muito mais motivo para se defender do que para avançar, é óbvio. Mas eu acho que a gente tem que tentar ir além disso, porque se a gente não mostra para as pessoas o que nós propomos, além de o que nós somos contra, qual que é o nosso projeto de país, quais são as políticas que a gente defende, qual que é o ideal que a gente defende, a gente deixa a pauta política sempre na mão da direita. Então é difícil, não é fácil, mas eu sempre digo que, como a gente viu agora no episódio da PEC da blindagem, eu sempre falo para as pessoas quando a gente propõe um projeto de lei, olha, gente, se não tiver o povo na equação, eu já sei qual que vai ser o placar lá, você sabe qual que vai ser o placar na sua Câmara, porque a gente sabe. Lá na Lesp, geralmente são 60-30, que são 60 de direita da base do governo e 30 nossos progressistas. Então, se não tiver algum elemento para desestabilizar essa equação, o resultado vai ser esse. Agora, olha que maravilha que o povo fez na PEC da blindagem. Você teve, numa semana, uma ampla maioria de deputados da direita, do centrão, do bolsonarismo, aprovando um projeto absurdo. No fim de semana, teve uma mobilização gigantesca. Na semana seguinte, esse projeto foi rejeitado por unanimidade. O que aconteceu entre uma coisa e outra? O povo esteve no meio. Então, acredito isso, que o caminho para a gente avançar é colocar o povo na equação, para desequilibrar essa correlação desfavorável. Tu sabes que eu tenho falado muito sobre essa questão nas entrevistas que eu tenho feito sobre esse movimento popular, né, que Sim. barrou a PEC da blindagem. Mas, ao mesmo tempo, eu fico questionando que essa é uma pauta que é palatável e que ela é de fácil mobilização, que é contra a corrupção. Ela cola em amplos setores, né? Então, ela é uma pauta fácil de mobilização. Mas qual é a dificuldade que tu vê da gente mobilizar, por exemplo, para ir avançar e pautar as nossas pautas, na redundância, que é a diminuição da escala 6
6x1, a questão da isenção do imposto de renda e todas as outras pautas. Onde é que está essa dificuldade da esquerda de mobilizar as pessoas e de trabalhar essas questões? Olha, Mafê, eu acho que essas pautas que você citou, isenção do imposto de renda, taxação dos super ricos, escala 6x1, também são pautas populares. Dão um exemplo pra gente, porque nós da esquerda, nos últimos anos, a gente acabou se aprisionando em pautas nichadas. O que não significa que cada pauta, cada luta, cada movimento tem sua agenda de luta, suas pautas específicas, que elas são muito importantes. Agora, eu acho que a gente deveria, mais do que tratar nossas lutas como caixinhas, o movimento tal luta por isso, não é comigo, isso eu luto, aquilo ali não. A gente tem que encontrar mais o que une a gente do que o que nos separa. Então esse exemplo da PEC da blindagem é um exemplo de uma bandeira popular, uma bandeira universal, que você consegue dialogar com quase a totalidade das pessoas, porque você precisa ser muito pirado na extrema-direita para defender aquilo, para justificar aquilo ali. Então, que nos dá maioria social e nos permite juntar uma série dos movimentos que a gente tem. A luta contra a escala 6x1, eu acho que é um excelente exemplo. Tem gente do nosso campo que vê que a luta contra a escala 6x1 é uma luta liderada por 2 pessoas LGBTs e negras e faz um sinal de interrogação, porque fica pensando, vocês não são os identitários, vocês estão falando de classe, é porque essa não é a ideia. Nós não somos identitários. As nossas lutas por identidade, elas fazem parte do que é o nosso povo, do que é a nossa classe. As pessoas LGBTs, elas são parte da classe trabalhadora e que muitas vezes são empurradas para os piores postos de trabalho onde se pratica a escala 6x1. Então, onde algumas pessoas veem uma contradição, para mim eu vejo algo natural. O que eu quero dizer? Eu acho que nós precisamos voltar a buscar e nos tratar e perseguir bandeiras de maioria, não bandeiras de nicho, porque a extrema-direita apropriou para si uma série de bandeiras. Embora eles defendam interesses muito minoritários de uma camada muito pequena da nossa sociedade, eles pegaram para si um discurso de bandeiras de maioria. A defesa da segurança, a defesa da nação, da pátria, como eles diziam, coisas mobilizando também os afetos das pessoas, usando de fake news, distorcendo o debate de várias maneiras. Então, você tem uma extrema-direita que é antipopular no seu conteúdo, mas que aprendeu a dialogar de uma maneira populista. Você pega o vídeo do Pix, por exemplo, que teve do Nicolas Ferreira, que com bastante mentira, distorção do debate, teve um impacto gigantesco, colocou no colo da esquerda do governo um ônus que não era nosso, e colocou no colo da extrema-direita um bônus de defender a classe média, os trabalhadores, tudo mais, e a gente muitas vezes acaba, na minha visão, se isolando, porque a gente vai fragmentando as nossas pautas e deixando de... Eu acho que o caminho é esse, eu acho que a gente deveria usar o exemplo da PEC da blindagem para como que todas essas pautas, a pauta da soberania nacional e da defesa da pátria, a pauta de uma tributação justa que atinja a ampla maioria dos brasileiros, o fato de você pagar mais imposto do que uma pessoa que é muito mais rica que você, então as pessoas são capazes de entender, 90% das pessoas seriam beneficiadas pela isenção total ou parcial do imposto de renda, como o governo propõe. São pautas de maioria. A questão é como que a gente consegue fazer essas pautas serem entendidas e evoluírem para uma mobilização de verdade. Aí você tem cada caso. Você tem o exemplo do VAT, que começou pela rede social e pautou o tema da escala 6x1 hoje, que é um dos principais temas políticos nacionais. Você tem o exemplo da isenção do imposto de renda, que tem o plebiscito popular, por exemplo, que está nas ruas dialogando com as pessoas, mas concordo com você que a gente precisava ter transformado isso em algo mais as pessoas na rua pressionando. Parece que é uma pauta que, para além do plebiscito, que eu acho que é uma iniciativa importante, não ecoou tanto nas ruas como deveria pela abrangência da pauta, mas eu acho que o caminho é esse, a gente buscar enxergar as nossas pautas, não como pautas de um nicho, de uma minoria, de um segmento, mas pautas totalizantes, porque daí a gente consegue alcançar essa maioria do povo para quem a gente defende de fato. E essa questão das mobilizações populares, elas, além de constranger, digamos assim, essa direita, esse centrão, essa extrema-direita nesse processo, elas também desacomodaram muitos parlamentares da esquerda que estavam só sentados nos seus gabinetes e dizendo que não, que é a correlação de forças e que tem que ser assim mesmo. Ou seja, a mobilização popular, ela serve para movimentar
todo o espectro político, né, Guilherme? Sem dúvida, e é melhor para a esquerda quando tem o povo na rua. Uma parte da esquerda, quando a gente está no governo, uma parte da esquerda só quer o povo na rua quando a gente está na oposição, para desgastar o governo a quem a gente faz oposição. Agora, quando a gente está no governo, é tão importante quanto que tem a mobilização. Você tem setores na esquerda que... Principalmente depois que a gente passou anos tão difíceis, conseguiu voltar para o governo federal, que passaram anos falando, não, tudo que parecia crítica, tudo que parecia mobilização, acho que as pessoas ficaram traumatizadas. Não, isso vai desestabilizar o governo, não é hora de fazer isso. Estavam errados, porque veja que belíssimo exemplo a gente teve ao longo dos últimos meses, e a partir do momento que a esquerda consegue falar com o povo, pegar as pautas certas, o governo consegue se conectar com esse sentimento, a gente toma a rua, a gente derrota projetos ruins que o governo não conseguiria derrotar só com os acordos e com a sua base parlamentar no Congresso, porque nós temos um governo de minoria, não é? O núcleo duro do governo, político do governo, tem uma minoria na Câmara e no Senado. Então, tem um limite pelo quanto o governo consegue avançar com as suas pautas se não tiver mobilização, se não tiver o povo junto. Porque não tem uma coalizão sólida, ampla lá, que permita isso. Então, é saudável para o governo, eu acho que agora ficou bastante evidente para quem ainda tinha dúvida, que o povo na rua, com as propostas corretas, com a esquerda sabendo se conectar e não negando, com o governo entendendo que o governo tem que entrar também nessa disputa e não só ficar acima do bem e do mal, como se fosse possível algo do tipo, fortalece o nosso campo, fortalece as nossas bandeiras, ajuda o governo a aprovar as suas pautas. Então, a esquerda não deveria ter medo de ver o povo na rua. E eu acho que esse exemplo da PEC da blindagem tirou dessa zona de conforto, de gabinete, alguns setores do nosso campo mesmo, com essa postura mais conservadora, né? Exatamente, e ela começa já a aparecer nas pesquisas mais recentes da aprovação do presidente Lula, Lógico. Da popularidade, e inclusive eu acho que empoderou o Lula para algumas posturas e posições que ele adotou, assim, no último discurso da ONU, que ele fez um discurso, né, ao meu ver, muito firme. Isso empodera as nossas lideranças, né, como é necessário, e que isso permaneça, né, Guilherme, porque que não seja assim só um momento, porque nós ainda temos muito a enfrentar nesse processo até 2026 e na sequência, até derrotar de fato a extrema-direita, né? Sem dúvida, Mafê, eu dividiria esse governo em dois momentos. Você tem os 2 primeiros anos, e com isso eu não quero dizer que eu acho que a tarefa do governo é fácil. O governo está vindo de anos de destruição, teve que passar muitos anos reconstruindo serviços, ministérios, políticas públicas que tinham sido destruídas pelo governo Bolsonaro. Numa realidade muito difícil, com uma coalizão ampla, com minoria no Congresso, nada que eu vou dizer é para falar é fácil, qualquer um poderia ter feito diferente. Não. Mas foram 2 anos em que o governo não conseguiu se conectar com pautas populares, teve muita timidez, apostou muito mais nos emblocamentos legislativos do que na disputa da sociedade. E eu acho que o ápice disso foi o vídeo do Pix, mais uma vez. Foi o momento em que despencou a popularidade do governo, em que parte da nossa base ficou preocupada, em que a gente começou a questionar, e a partir daí, felizmente, se operou uma mudança na conjuntura, mas também uma mudança política no governo. Então, o governo passou a abraçar e vocalizar mais as pautas que queria fazer a disputa política. A isenção do imposto de renda, a justiça tributária, a taxação dos super ricos, fim da escala 6x1, depois, por conta do tarifaço, a defesa da soberania nacional, o combate aos privilégios. A gente tem um governo que ele é mais ativo na disputa política, porque eu acho que isso, Mafê, a gente tem que aprender com a extrema-direita. A extrema-direita é tenebrosa, mas algumas lições eu acho que a gente pode tirar, que eu acho que eles entenderam o mundo de uma maneira que parte da esquerda não entendeu. Esse mundo em transformação, sabe? Com cólera, com populismo, com insegurança, o mundo em crise. A extrema-direita surge nessa crise. Você pega o governo Bolsonaro fazia disputa política o dia inteiro. Mesmo sem conseguir aprovar um monte de coisa no Congresso, era disputa política o dia inteiro. Ou todos não, mas a maioria dos ministros do Bolsonaro viraram senadores ou governadores, porque passavam o tempo inteiro fazendo propaganda das coisas mais esdrúxulas possíveis, que nem a Damares, Ricardo Salles, mas todos eles faziam propaganda das suas pautas, mesmo quando estavam em minoria, mesmo quando eram derrotados, mesmo quando não conseguiam aprovar. Mas eles operavam político o tempo inteiro. O que o Bolsonaro fazia no cercadinho ou nas lives deles era
pautar a política nacional o tempo inteiro, mesmo quando estava em minoria. A gente na esquerda tem uma postura, às vezes, mais comedida, que eu acho que não faz sentido nessa realidade que a gente vive hoje. Poderia fazer sentido 20 anos atrás. No mundo que a gente vive, em que as redes sociais aproximaram as pessoas das lideranças políticas, com muitas aspas, mas aproximaram, criaram essa sensação, num mundo em crise, num mundo em que as pessoas estão rejeitando cada vez mais os centros e querendo, se identificando mais com quem fala explicitamente das bandeiras que defende, seja quais forem, e é capaz de convencer as pessoas disso, eu acho que esse método não faz sentido. Por isso que eu acho que o governo, a partir desse choque que a gente teve na crise do começo do ano, se relocalizou, investiu na comunicação, elencou as suas bandeiras, faz a disputa no Congresso, mas também faz a disputa nas redes sociais, na rua, nos discursos. E a gente tem 2 exemplos para comparar. Desde que o governo começou a adotar essa postura, a gente teve uma melhora na popularidade, a gente teve uma melhora na moral da nossa tropa, a gente teve uma melhora em tudo que você pode ver da disputa política, a gente se fortaleceu nisso. Então, acho que a gente deveria aprender um pouco com essas experiências de como que está funcionando a política nesse momento que a gente vive. Que passa por rede social, que passa por disputa política intensa, que passa por capacidade de mobilizar as pessoas e de falar quais são as suas pautas. Se o governo fica só apostando num consenso que não existe mais, a gente acaba se isolando e a gente entrega para a extrema-direita o papel de parecer que são autênticos, de parecer que são populares, de parecer que tem alguma resposta, quando o que eles propõem de fato é só retrocesso no lombo do nosso povo, né? Com certeza, não, e eles ficam o tempo inteiro nos acusando de ideologia, porque aí eles são ideológicos, e aí isso que nos acua, né? Porque quem é ideológico, eles estão o tempo inteiro pautando ideologicamente a política, é o que tu falavas. E nós, ao invés de fazermos o mesmo, ficamos acuados para dizer, não, nós somos republicanos. Exatamente. Né? E veja bem, o Steve Bannon, que era um estrategista de extrema-direita lá do Donald Trump, ele descreveu uma das táticas deles, que era alguma coisa tipo assim, inundar a esquerda, pode falar palavrão aqui? Pode. Ele falava assim, vamos inundar eles de merda. Ele falava assim, então, para cada pauta a gente vai lá e a gente vai passar o dia inteiro atacando eles, colocando tal, porque eles vão ter que nos responder. E não é isso que a gente faz tantas vezes. O tempo inteiro. Porque quando você resiste, quando você critica, quando você se opõe a algo. Então você tá dando voz. Então quando a gente vai lutar, pensa, a pauta da anistia é uma pauta que ela é amplamente rejeitada. Não tem maioria social, mas a extrema-direita tem uma capacidade admirável de impor essa pauta no debate público. Todo dia nós falamos sobre a anistia, o jornal fala sobre a anistia, eles conseguiram paralisar a pauta do Congresso Nacional para discutir uma pauta que só faz sentido para eles. Então, mais do que só a gente ficar rebatendo a eles, porque quando você rebate, você entra na lógica, você entra na conversa, nos termos deles, a gente precisa apresentar as nossas pautas. Por isso que eu acho que esses 2 exemplos que você falou, isenção do imposto de renda e fim da escala 6x1, e vamos acrescentar mais um, o exemplo da PEC da bandidagem, são exemplos excelentes, porque na contramão isola eles. São pautas que eles ficam sem discurso para se contrapor. O bolsonarismo se isolou na defesa da PEC da bandidagem, perdeu o capital político. A luta pela isenção do imposto de renda é um tema espinhoso para o bolsonarismo, porque eles não querem que aprove, porque eles não têm compromisso nenhum com justiça social, justiça tributária. Ao mesmo tempo, é uma pauta que ela é tão significativa e tão popular que eles ficam sem discurso para se opor. Então, eu acho que volto a dizer isso, mais do que a gente ficar respondendo a eles, pautados na nota deles, eles passaram 2 anos em que nós estávamos no governo e eles passaram 2 anos impondo as agendas políticas nesse país, pela nossa incapacidade de impor as nossas pautas. Eu acho que a gente tem que... E se a gente não entra em campo para apresentar quais são as nossas propostas, o que a gente defende, falar as coisas como elas são, falar os antagonismos como eles existem, falar quem está do lado do povo brasileiro, quem está do lado dos Estados Unidos, quem está do lado de que uma minoria de empresários, de bilionários, de banqueiros, de paga imposto ou não. Então eu acho que a gente precisa falar as coisas como elas são e não ter medo de colocar as nossas pautas, porque senão a gente fica sempre no refrão do que eles impõem como discussão.
É isso mesmo. Tu falou uma coisa que eu quero te ouvir também, que é sobre que o bolsonarismo perdeu o capital político depois dessa derrota com a PEC da blindagem, né? Tu achas que perdeu o capital político a ponto, por exemplo, de Tarcísio recuar na decisão de ser candidato à presidência da República? Essa é a questão de $1 milhão de dólares, né, Mafê? Mas, primeiro, eu não subestimo o bolsonarismo. Tem gente que... O bolsonarismo acabou, não acabou. Eles têm que entender os nossos adversários para saber combatê-los. A extrema-direita é um processo, é um fenômeno desse momento que a gente vive. Ela surge justamente dessa insatisfação, dessa crise das instituições. Você tem crise para tudo quanto é lado, é crise econômica, é crise internacional, é crise das instituições democráticas, crise de valores. A extrema-direita tem terreno para crescer aí e tem méritos. Não méritos no que eles defendem, mas méritos em entender antes da gente como utilizar a rede social para fazer a disputa política, entender antes da gente a necessidade de rejeitar os falsos consensos e ir para a sua disputa política sem ter medo. Então, eles, mesmo tendo sido derrotados, mesmo agora tendo sua principal liderança no Brasil presa, eles ainda têm uma capacidade grande de pautar, de impor derrotas, então tem uma presença muito forte nas entidades subnacionais, né, nos estados, nas prefeituras, nas câmaras. Então ganharam uma parte da sociedade por uma concepção de mundo, de valores reacionária. Então não acho que ele deveria subestimá-los, mas também não acho que ele deve superestimar, porque senão a gente fica numa perspectiva só derrotista, a gente tá sempre perdendo. Também não, acho que eles estão num momento delicado. Haja vista, só a título de comparação, como que nós, do campo progressista, ficamos quando a nossa principal liderança, que é o presidente Lula, foi injustamente preso. Foi um momento de crise, foram 500 e tantos dias. Agora você compara isso ao Bolsonaro, que ainda é uma figura muito mais centralizadora da extrema-direita, de quem depende da bênção para quem que vai ser candidato. Você tem um processo de crise ali. Por isso que eles foram pro tudo ou nada. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, que é uma missão que não tem como você voltar. Ele cruzou a linha, sabendo que se não desse certo, era fim da linha para ele. Bolsonaro tá preso, hoje na sua casa, daqui a pouco na cela comum, eles indo com tudo na proposta da blindagem e da anistia para tentar arrancar alguma vitória aí. Então eles estão num momento de desequilíbrio. Eu acho que quem mais sente isso é o governador Tarcísio, porque você não pode servir a dois senhores. E o Tarcísio ele sempre tentou se equilibrar entre o bolsonarismo mais radical e um perfil mais palatável, Faria Limer, um tucano adequado aos tempos atuais, vamos dizer, nessa perspectiva. E nesse episódio aí, desde o tarifaço, ele se enrolou completamente. Porque no episódio do tarifaço, ele precisa fazer um gesto pro bolsonarismo e ataca o governo quando o Brasil é atacado, aí se queima com esses setores que viam nele, que apostavam nele, que desenhavam nele, um perfil moderado, um perfil palatável, então se prejudica ali. Depois, na campanha que ele faz em relação à anistia, passa uma semana fora de São Paulo defendendo a anistia no Congresso Nacional, depois sofre uma série de reveses, daí tem que se esconder. Tarcísio agora tá sumido, então você tem momentos em que ele submerge, momentos que ele... Então, acho que é o elo mais fraco nessa cadeia e que quem mais foi exposto nessa crise do bolsonarismo, porque tinha mais expectativa, porque era visto como o sucessor mais óbvio, mais natural do Bolsonaro. Então, acho que é um momento especialmente delicado para ele. Tanto é que o que se ouve de notícia... Outro dia eu ouvi uma entrevista dele, tá com uma cara péssima, abatida, arrasada. Os próprios deputados da sua base de apoio na Assembleia, outro dia um deputado que é veterano lá, disse: o Tarcísio não tá legal, tá num momento ruim. Então é um momento que eles passaram 4 semanas sem conseguir aprovar a indicação de um conselheiro pro Tribunal de Contas lá na Assembleia. Então é um momento de desorientação no lado deles, porque... um momento de crise, eles estão na defensiva nesse momento, atirando para tudo quanto é lado e sem conseguir avançar. E eu acho que o Tarcísio, por ser mais pretensioso, por ser mais frágil a relação dele com todos esses setores, ele acaba sendo que até agora mais foi prejudicado. Significa que ele não vai ser candidato a presidente? Acho que não dá pra gente cravar isso. É uma disputa, eles estão num momento de conturbado. E eles estão fragmentados também, fragmentados, né? Tem disputa no campo deles. O que eu penso é que o consenso que se tentou construir em torno do nome do Tarcísio para ser um nome mais viável do centrão, da Faria Lima e do bolsonarismo se quebrou.
Porque numa tacada só ele desagradou a família Bolsonaro, ele desagradou a Faria Lima, ele desagradou parte do Centrão, então ficou uma situação delicada para ele. A própria Faria Limer está também numa situação delicada depois de tudo. Agora encontraram os lados da Faria Lima com o PCC também, então o campo do inimigo está num momento difícil. A gente tem que comemorar também. Eu acho. Mas mais do que comemorar, acho que a gente precisa traçar uma estratégia para avançar. Sem dúvida. Esse é o nosso momento de avançar, né, Guilherme? Tu achas que isso pode se consolidar? Porque é sempre isso, né? Quando a gente vê momentos, agora a gente tem que avançar, quando vê, a gente recua. Agora a gente tem que avançar, a gente recua. Qual é a tua perspectiva para agora, para 2026? Tu achas que esse cenário pode se manter dessa polarização, dessa separação do joio e do trigo? Porque, inclusive, partidos que fazem parte dessa frente amplíssima, como União Brasil, enfim, já começaram a saltar do barco, que para mim é uma excelente notícia, que saiam mesmo de fato do governo. Tu acha que vai se manter essa separação e que a gente vai chegar em 2026, por exemplo, com uma frente de esquerda, ou que se vai tentar se construir de novo a mesma estratégia de uma frente amplíssima e desse discurso de que precisamos todos manter a democracia contra a barbárie, enfim? Eu acho, Mafê, que a gente tem que tirar lições das coisas e não dá para no dia seguinte a gente deletar tudo que passou. Então seria muito ruim se a esquerda, depois dessa jornada, voltasse a fazer tudo como fazia antigamente. Então a gente tem que tirar lições, como eu estava dizendo para você. O que foram os 2 primeiros anos do governo e onde que a gente chegou com aquela maneira de se fazer a disputa política, e o que foi a partir do momento que o governo e a esquerda adotou uma postura mais altiva de defesa das suas pautas, de aposta na mobilização, na comunicação, em pautas populares e universalizantes, e tirar as conclusões a respeito disso. Eu acho que a esquerda está num momento bom na disputa política, porque a extrema-direita está isolada, está confusa, está fragmentada, e a esquerda está tomando para si pautas que são muito importantes para você dialogar com a maioria. E daí você vai ver isso refletido na melhora do governo, nas pesquisas de intenção de voto, nas baixas, nas candidaturas deles. A gente tem que manter essa toada e essas lições do que está dando certo até a campanha. Então não dá para daqui até a gente ter essa postura, tá dando certo, daí para a campanha a gente desarma essa barraca toda e volta uma campanha xoxa, buscando falsos consensos onde não existem. O que a gente está vendo é que para o mundo que a gente vive hoje, você precisa se posicionar na disputa política cada vez mais, porque é um mundo em crise, em desorientação, e que as pessoas não estão esperando aquela candidatura mais palatável, mais consensual. Por isso que o PSDB acabou, por isso que os maiores partidos centristas do mundo estão num momento muito difícil. E você vê, de um lado, o fortalecimento da extrema-direita, do outro você vê um fortalecimento da esquerda, até um processo de renovação da esquerda. Acho que temos que manter isso até a eleição. Então a campanha no ano que vem, acho que tem que ser uma campanha que mantenha essa capacidade de dizer as coisas como elas são. Então não ter medo de mostrar os antagonismos que a gente tem na política e na sociedade, entre ricos e pobres, entre os que verdadeiramente defendem o Brasil e os que são conspiracionistas, entre os privilegiados e o povo que lhe tem negado tudo, que só paga imposto, mas não vê a sua parte desse projeto de país ser entregue, entre quem trabalha e quem vive de renda e quem vive de privilégio e de explorar o vício das pessoas, sabe? Então, acho que esses antagonismos, eles são importantes. E para isso, a gente precisa ter, na minha visão, seria o melhor caminho. Claro que contra a extrema-direita, você precisa... você tem que contar com todo mundo que está disposto, que entende a necessidade de você impedir um retrocesso democrático. Porque a extrema-direita... ela representa uma ameaça autoritária. A gente viu quão perto a gente teve de um golpe no nosso país. Foi por um triz que eles não conseguiram dar um golpe no nosso país e agora tudo isso está revelado. Embora o Brasil esteja dando exemplo e sendo talvez o país do mundo que melhor fez a lição de casa de punir quem armou uma tentativa autoritária no nosso país. Agora, acredito que embora persista a ameaça antidemocrática da extrema-direita, eu acho que o melhor caminho seria a gente conseguir ter uma candidatura e uma coalizão mais autêntica. Porque eu realmente acho que o apoio desses partidos que contribuem com o tempo da TV, por exemplo, mas que cobram uma conta muito alta, que deixam o governo numa saia justa, sem conseguir defender as suas pautas, que nos confundem com eles, porque eles estão hora lá, hora aqui, eu acho que não é o que melhor consegue comunicar
as nossas bandeiras, o que nos dá mais autonomia, autenticidade para defender essas bandeiras e, consequentemente, mostrar de qual lado a gente está, que é o lado da maioria do povo brasileiro. Então, a gente está junto com a turma que queria aprovar a PEC da blindagem, ou que quer aprovar a anistia, ou coisas do tipo, eu acho que confunde o debate público. Dá para a extrema-direita uma autoridade apontar uma suposta contradição que tem ali, não é? Então, eu acho que o melhor caminho... Ainda está tudo muito inicial, né? Então, inclusive parte do Centrão agora decidiu romper com o governo de vez, por conta da pressão do próprio presidente Lula, de não adianta ocupar espaço no governo e não contribuir com as pautas. Sim, demorou 2 anos. Demorou 2 anos. Quase 3. Exato. Mas espero que para a próxima eleição a gente tire as lições. A moral da história, na minha opinião, temos que tirar a lição do que está dando certo, do que vem para somar e do que está nos ajudando e do que... só puxa a gente para trás. Eu acho que as coalizões com partidos que não têm um verdadeiro compromisso com a democracia, têm um compromisso com eles próprios, né? Tanto é que podem votar pela anistia, podem apoiar o Bolsonaro, ou podem apoiar a gente, ou seja, não tem um compromisso real. Claro, você tem pessoas e pessoas. Tem o Geraldo Alckmin que, de fato... entrou para um compromisso de barrar o autoritarismo. Você tem figuras que se deslocaram mesmo para o combate à extrema-direita. Tá lá. Agora, você tem o que é o oportunismo do oportunismo que só tá lá para saquear o governo, para atar o governo e para parasitar o nosso projeto de país, né? Isso eu acho que não soma. Tira mais do que soma. E também tu falava, né, de confundir as pessoas, fortalece essa narrativa, esse discurso de que político é tudo igual. Né? Isso é muito ruim. O descrédito na política é o que abre o caminho para a extrema-direita, porque a extrema-direita ela consegue vocalizar, no meu entendimento, de algumas pessoas que estudam a respeito da extrema-direita, ela surge justamente conseguir vocalizar a indignação das pessoas com o sistema. E olha que contradição. Nós, que acredito, somos essencialmente antissistemas, porque somos contrários à concentração de renda, somos contrários a esse sistema de exploração, sempre fomos a antítese desse sistema, defendemos a superação deles. A extrema-direita consegue colocar na gente a pecha de sistema e eles que passaram 28 anos, como o caso do Bolsonaro, deputados sem fazer nada, ou seja, a encarnação do sistema consegue se passar a imagem de que representa uma alternativa. Isso é uma contradição. Eu acho que quando a gente incorre nesse tipo de tática, a gente acaba fortalecendo essa ideia, porque nos confunde com eles. Enquanto a extrema-direita, que é essencialmente oportunista, tudo mais, finge que defende o trabalhador, finge que defende quem usa o Pix. Daí a gente, quando leva as últimas consequências, você vê o que eles defendem de verdade, como a gente está vendo agora. Então, concordo completamente com você, Mafê, que a gente não pode se confundir com o que tem de pior, mais podre, mais atrasado, que nunca ajudou nenhum governo progressista a avançar com nenhuma pauta substancial. Eu acho que a gente tinha que trabalhar nisso, em deixar claro qual que é o nosso campo, qual desses 2 campos que existem hoje na disputa política representa os interesses da maioria do povo brasileiro e, consequentemente, eleger uma bancada muito maior. Eu acho que a gente tem que dar muita atenção no ano que vem para a eleição da Câmara dos Deputados, do Legislativo em geral, do Senado Federal nem se fala, porque não dá. Não dá pra gente continuar tendo uma minoria tão pequena na Câmara dos Deputados, no Legislativo, que obriga o governo a ter que fazer uma série de concessões para os setores mais antagônicos que poderiam ter na nossa política. Então, acho que mostrar claramente quais são as fronteiras, os antagonismos que existem, o que nós defendemos, quem que defende isso, e fazer uma campanha que consiga dar conta de expressar isso bem e levantar a moral da nossa militância também, que é o que a gente tem de mais importante, que é quem vai, os nossos candidatos, os nossos militantes, que é quem vai fazer a campanha, o pessoal precisa estar moralizado. Precisa estar esperançoso. Essa palavra eu acho que é muito importante, Mafê, porque a gente vive um mundo em que é muito fácil perder a esperança. Você olha para o que acontece na Palestina, você olha para o que aconteceu no Rio Grande do Sul e para a crise climática que a gente está vivendo, você olha para o mundo em guerra, a ascensão da extrema-direita. É um mundo de inseguranças. A extrema-direita, da maneira deles, eles apresentam esperanças para a base deles. Não estou dizendo que as esperanças são morais, nem que elas são corretas, mas eles apresentam saídas. Então, diante da crise climática, o que a extrema-direita fala? Negacionismo. Não existe. Não se preocupe. É uma resposta correta? Não, mas é uma resposta reconfortante.
Não se preocupe com isso. Diante da crise internacional que a gente vive hoje, o que eles falam? Levanta a fronteira, nacionalismo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então vamos fazer a América grande novo, a França para os franceses, levanta. Então eles, diante de um mundo em que as pessoas têm crise de perspectiva, de futuro, porque hoje você vive pior, a geração atual, os jovens hoje têm uma perspectiva de uma vida pior do que a dos seus pais. Diante disso, o que eles apresentam? Uma utopia reacionária. Lá atrás, na época da ditadura, na época de sei lá o quê, num passado... Tá faltando ordem. Num passado mítico, esses problemas não existiam. Então, veja bem, a extrema-direita apresenta saídas que nutrem a esperança de algumas pessoas. Não estou dizendo que são corretas, mas... E a gente acaba ficando na miséria do possível. E daí, se a gente não é capaz de fazer as pessoas acreditarem nas mudanças que a gente defende e se empolgarem para ir votar, mas também para ir para a rua, mas também para construir os nossos partidos, mas também para acreditar em alguma coisa, numa utopia, no sentido positivo de utopia, que é uma coisa que te movimenta para você perseguir, uma utopia concreta de que é possível mudar, de que é possível ter uma vida melhor, de que é possível ter vida além do trabalho, que é possível ter justiça tributária, que a vida não precisa ser só trabalhar e pagar imposto, que, né? O Brasil é um país formidável, que se mantém de pé. Se ele não consegue apresentar qual que é esse nosso projeto, encantar as pessoas, né? Porque a gente é muito materialista, muito concreto, e às vezes a gente despreza a importância da disputa do sentimento. E nós somos sentimentais, somos subjetivos, passionais. E também as pessoas precisam ter algo para acreditar, para, sabe, se emocionar, para achar que é possível, para sonhar, ter esperança, como a gente está falando. Se a gente deixar isso só no monopólio da extrema-direita e a gente ficar falando da miséria do possível, de reconstruir de um jeito que estava antes, já não era tão legal, e daí o máximo que a gente consegue falar é vamos manter daquele jeito que estava, porque aí as pessoas não se empolgam. Exatamente, essa própria... Eu acho que isso também é um grande desafio nosso e que a extrema-direita, e aí ganha mais uma vez na questão de pautar, que é isso, assim, primeiro é a questão da defesa das instituições, né, que a extrema-direita botou no nosso colo. Então a gente defende instituições que nunca foram favoráveis à classe trabalhadora. Então nós viramos os defensores dessa instituição porque eles jogaram essa bomba no nosso colo. E o segundo é justamente essa encruzilhada da reconstrução. Tá, mas reconstruir o quê, né? Se nós se destruiu, vamos fazer de uma outra forma, não reconstruir aquilo que não nos servia, né? Eu concordo totalmente, Mafê. Primeiro porque, como a extrema-direita representa uma ameaça retrógrada, reacionária, autoritária, acaba caindo pra gente a responsabilidade ingrata de defender instituições que também não são lá essas coisas, vamos dizer assim. É claro que o Estado Democrático de Direito, a democracia liberal é melhor que a ditadura. Então, nessa oposição, escolhemos... Só que também isso não é democracia como a gente defende, porque é uma democracia com muitas vírgulas, não é? Então, claro, a gente defende o Congresso contra a extrema-direita que defende o fechamento do Congresso e uma ditadura. Agora, o Congresso, historicamente, no nosso país, nunca foi uma instituição de defesa dos interesses do povo. A gente defende a autonomia do Poder Judiciário contra eles que querem se blindar e se proteger. Agora, o Judiciário brasileiro e o Supremo Tribunal Federal nunca foram exatamente uma instituição de garantia dos interesses da maioria do nosso povo. Então, a gente, mais uma vez, acaba se confundindo com um sistema com o qual a gente quer superar e você deu um excelente exemplo. Eu estava falando da diferença dos 2 primeiros anos do governo para o que a gente está vendo a partir de agora e que eu espero continue. O primeiro slogan do governo foi União e Reconstrução. Reconstruir o quê? Era como a campanha passada do Lula, que era o Brasil feliz de novo. Então, remonta ao quê? Vamos voltar para aquele momento nos anos 2000, nos anos 2010, em que as coisas estavam funcionando melhor. Estavam funcionando melhor? Estavam. Agora, só o apelo à volta daquilo não é suficiente, porque o mundo mudou, porque as pessoas não se contentam mais só com aquilo, com aquele falso consenso em que você consegue ter avanços, mas não mexe no estrutural. A política está mudando. A rede social, ela polariza as pessoas. Tem um livro muito interessante que fala como que a gente vive em tempos de cólera, por conta do acúmulo de todas as insatisfações. As pessoas estão muito mais descrentes, não é? Então, mais do que reconstruir 10 anos atrás, 15 anos atrás, que a gente não pode simplesmente se teletransportar para aquela época, primeiro porque não era completamente bom.
Era melhor do que o que a gente tem hoje, mas ainda preservava em si uma série de problemas que a gente está sentindo agora. Era muito frágil, tanto é que quando a gente bastou um golpe em um governo de extrema-direita para desconstruir uma série de conquistas que a gente batalhou muito para conquistar. Não conseguiu mexer em setores estruturais da política e da sociedade que a gente está sentindo as consequências hoje. Não conseguimos fazer uma reforma política, não conseguimos fazer uma reforma tributária, não conseguimos fazer uma mudança substancial nas relações de trabalho. Daí hoje tem toda uma confusão sobre as relações de trabalho que parte das pessoas está sendo convencida por um discurso antidireitos. Veja bem, então não basta só voltar para aquilo. Primeiro porque não é possível, segundo porque não era bom. A gente precisa apontar, não era completamente bom. A gente precisa apontar para o que a gente quer. A extrema-direita não tem medo disso. Eles vão lá, eles derrubam todo o tabuleiro, se vendem de maneira hipócrita como uma alternativa a tudo isso, né, como o Bolsonaro sempre falava, tudo isso que está aí, e convence as pessoas melhor do que a gente em alguns momentos. Então, concordo muito com você. Acho que temos que fazer as pessoas voltar a ter esperança, que nós somos os portadores da esperança de um país mais justo, soberano, solidário, digno, com uma vida melhor, que confronte, e para isso a gente precisa confrontar os antagonismos, mostrar como as coisas são, porque senão não dá para você entender, mobilizar a nossa tropa e apontar o futuro que a gente quer, que não é só o mais do mesmo e não é só a oposição ao retrocesso. Também temos que apontar para frente, para o futuro. Qual que é o nosso projeto de país? Quais são as nossas bandeiras? Por que você tem que ser um militante de esquerda? Por que você tem que votar? Por que você tem que se mobilizar? Por que você tem que ir para a rua? Porque vamos retomar isso pra gente. Eu acho também. Gui, eu vou te chamar de Gui, já por tô favor, assim íntima. Gui, antes da gente terminar, a gente tá quase chegando. Já estamos terminando. Tu Meu viu Deus, como passa rápido, né? Passa rápido. Sim, nós poderíamos ficar aqui, ó, que nem os podcasts de 3, 4 horas, que eu já não tenho mais saúde nem idade pra ficar tanto tempo assim. Mas na sua companhia eu passaria 3 horas conversando. Já participei de podcasts que foram tristes, debatendo com figuras assim, perturbadoras. Sim, mas é admirável. Muito obrigada por esse sacrifício. Não, eu quero falar contigo que eu admiro muito, tu sendo um deputado estadual, pautar uma questão internacional, que é a questão da Palestina, e que, na verdade, ela nos atravessa enquanto humanidade, né? E enquanto perspectiva política mesmo, porque eu acho que quando a gente não se posiciona contra essa barbárie, a gente permite com que ela permeie todas as relações possíveis, né? Inclusive no ambiente que a gente está. E tu comprou essa pauta, assim, tu fez um enfrentamento em relação... tu mostrou como poderia se romper as relações de São Paulo com Israel e também criou agora um comitê, amigos, né, Brasil e Palestina. Eu quero que tu fale um pouco sobre essa pauta, assim, e traga esses exemplos que tu tem tomado, né, com o teu mandato. Mas, Fê, a defesa da Palestina sempre foi muito central na minha militância. Desde que comecei a me formar politicamente, sempre vi como muito assustador e preocupante que há muito tempo, que não começou agora, acontece lá na faixa de Gaza, mas na Palestina em geral. E muitas vezes a gente se sente impotente, né? Porque como é uma realidade muito distante, a gente sente que a gente não tem capacidade de intervir no que acontece lá. Então, quando eu assumi o meu mandato, uma das pautas que desde o começo eu fiz questão de ir a fundo, antes mesmo de começar esse escalado do genocídio, era a defesa da Palestina e procurar quais que eram as relações do Brasil e do Estado de São Paulo com aquele conflito. E a gente conseguiu, fez um levantamento, não vou ter um número agora, mas tem nas nossas redes sociais, dos contratos que o governo do Estado de São Paulo tem com empresas militares israelenses, fornecendo tecnologia militar, fornecendo armamento, munição. Então, as mesmas armas e tecnologias são usadas contra o povo palestino lá na faixa de Gaza, também são importadas para ser utilizadas na Baixada Santista contra a população que mora na periferia, lá nas operações Escudo, Verão, que tem feito saltar os números da violência policial aqui no estado de São Paulo. E eu acho que a pauta da Palestina lembra a gente, Mafê, da nossa humanidade, né? Eu digo assim, que se a humanidade não for capaz de, com todos os meios de informação e mobilização possíveis, não é a Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas podiam se esconder atrás da ideia de que elas não sabiam o que estava acontecendo, que era mais factível. Hoje
numa pesquisada na internet, você consegue ter acesso em tempo real a atrocidades que estão acontecendo contra pessoas na faixa de Gaza, população civil, que não tem justificativa para isso. Se a humanidade não é capaz de, em 2025, interromper isso, não é uma humanidade pela qual vale a pena lutar. Não é uma humanidade que vale a pena salvar, porque é uma humanidade que perdeu a sua humanidade. Então, eu acho que esse movimento internacional que tem surgido, as flotilhas da liberdade, as manifestações que acontecem no mundo inteiro de solidariedade, fico muito feliz com a posição firme que o presidente Lula e que o governo brasileiro tem tido em relação ao genocídio, chamado as coisas como elas são e feito uma denúncia incisiva do que acontece na faixa de Gaza. Eu acho que diz respeito ao nosso futuro e à nossa humanidade, mais do que um episódio presente de barbárie que tem que ser estancado imediatamente, diz respeito ao nosso futuro. Porque lá na faixa de Gaza você vê o máximo projeto da extrema-direita. Onde que ele pode chegar? Com o governo de extrema-direita de Israel que pratica tudo isso. Que é a guerra, que é o extermínio, que é o etnicídio, tudo isso com base no combate ao terrorismo, sabe? Aos inimigos que se cria. Então, eu acho que o que acontece na Palestina diz respeito a mais do que só a Palestina. Diz respeito às últimas consequências que a extrema-direita é capaz de chegar no mundo para atingir os seus objetivos e o seu projeto se eles estão no poder. Então, interromper o que acontece lá é muito importante para o mundo inteiro, além do imperativo moral. Isso tudo para além do imperativo moral de interromper um processo de morticínio que você está vendo contra milhares de civis, mulheres, crianças, idosos, que eu não consigo conceber. Esses dias a gente teve um debate com os bolsonaristas na Comissão de Relações Internacionais. Não consigo conceber você achar que uma criança de 4 meses é um terrorista. Ou que uma criança recém-nascida, como você tem imagens de crianças subnutridas, decepadas. Isso aí vai além da minha capacidade humana. É isso. Temos muita luta pela frente, muita Guilherme. Luta. Eu acho que a nossa luta ela tem que ser internacional, Mafê. Eu acho também. A gente não vive numa ilha, a gente vive num mundo cada vez mais conectado e acho que a solidariedade entre os povos é a coisa mais bonita e necessária que a gente precisa ter para fazer frente a eles. Eles estão se unindo, né, do mal. A extrema-direita se une no mundo inteiro. A gente também tem que fortalecer os nossos laços. E essa sempre foi uma raiz nossa, né? Che Guevara já dizia, né? Se tu treme de indignação, né, contra a injustiça em qualquer parte do mundo, então somos companheiros. Você que é gaúcha conhece toda a história do Fórum Social Mundial. Sim. Então o internacionalismo, a solidariedade entre os povos, né? Sempre teve no nosso DNA. A gente tem que retomar isso e colocar em prática. Isso aí. Gente, esse foi o CultivaCast, que maravilha, eu adorei, brigadíssima, Guilherme, muito bom te receber, que a gente siga de mãos dadas nesses enfrentamentos todos e nas conquistas que virão com certeza. Valeu, gente, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de engajar o nosso conteúdo. Se puderem, contribuam com um Pix ou tornem-se membros do nosso canal pra gente seguir fortalecendo esse espaço de encontro e reflexão. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.